Chegamos para a nossa revisão mega rápida, mas muito importante, né? Muito importante. Eu já ouvi os alunos dizerem assim, professor, aquela revisão ali é rapidinho, mas dá um estalo às vezes que ajuda a gente a fazer as atividades de sala. Esse é o objetivo da revisão mesmo? Então vamos. Então vamos. Na aula 2 a gente iniciou o assunto de estatística, né? Na sua primeira parte. Calma aí que aqui é série, né? Tem as temporadas, os episódios e tudo mais. Na temporada estatística a gente tá no primeiro episódio, tá certo? E claro que aí a gente viu a parte mais conceitual e tudo mais. Chegamos em alguns cálculos pequenos, né? Mas isso a gente... Vai desenrolar mais e resolve tudinho. Nas próximas aulas a gente tem mais cálculos em que envolvem a estatística. Mas por enquanto, ficamos assim, vamos lá, aula... Todos são cálculos fáceis. Estatística só tem cálculo fácil, não tem dificuldade. O que era mais difícil era para transformar a frequência absoluta em relativa. E nós fizemos o favor de facilitar. Então pronto. É só transformar o denominador em número 100. Se tiver que multiplicar, você multiplica. Se tiver que dividir, divide. Se tiver que dividir, divide os dois. Simples assim, não tem mistério. Flagrou? Curtiu? Então vamos à revisão, aula 12.2, olha lá. Falando de estatística na sua primeira parte, a gente começou o início de tudo falando das variáveis, né? Que elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Vamos ver a diferença. Qualitativas descrevem as características dos elementos de uma população. Elas vão caracterizar aquela população. E as quantitativas vão mensurar, vão dar valor numérico às características desses elementos. São números. Então, uma é qualidade e a outra é um valor numérico. Beleza! E aí a gente também, né, viu as frequências absoluta e relativa. Quando a gente fala de frequência, a gente percebe, né, que é aquilo que o nome já diz, né, aquela frequência, né? O que tem mais frequência? É aquilo que aparece mais vezes. Então, a quantidade de vezes que determinada situação aconteceu é a frequência absoluta, o número real mesmo, absoluto. Já a relativa, a gente consegue fazer isso de maneira percentual, fazendo a razão entre a frequência absoluta, que é essa aqui, e o total de observações. Beleza. Então, uma é a quantidade numérica, né, e a outra é a quantidade percentual. Isso mesmo. Perfeito. Vamos lá no nosso mapa conceitual aqui, que muito nos ajuda, falando de estatística, como estamos? Esse aqui está completo, tá? Com todas as aulas. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, são todas. Então, vamos elencar aqui o que a gente já estudou na aula, né? Nós trabalhamos o conceito. Universo e população, né? O universo é o todo e a população é aquele pedacinho que representa o todo. Falamos da amostra, que é o subconjunto do universo, é um pedacinho daquele universo. Para que eu uso essa amostra? Para fazer um levantamento de maneira que eu possa facilitar a minha averiguação. Como assim, professor? Eu tenho a população, né, dos manauaras, lá do Amazonas. Não tem como pesquisar todo mundo do Amazonas, fica muito pesado. Então eu faço o quê? Eu tiro um pedacinho, um pouco de Manaus, um pouco de Humaitá, um pouco do distrito de Calama, vou tirando um pouquinho de cada lugar que é do Amazonas. E desse pouquinho eu faço uma averiguação percentual. Beleza. As medidas de tendência central é assunto da próxima aula, né? Então a gente não vai ver exatamente agora. As medidas de dispersão também são assuntos das próximas aulas aí que a gente vai estudar. Agora aqui, as frequências a gente já estudou, né? Então a gente viu a frequência absoluta e a frequência relativa. E temos até um exemplo aqui, ó, numa pesquisa, a quantidade de filhos, né? Então foi feita uma pesquisa com determinada população e a gente viu aí que 30 pessoas tinham nenhum filho, né? 36 tinha um filho, 60 dois filhos. E depois a frequência relativa determinada em porcentagem. E essa aqui ainda trouxe uma frequência acumulada, que é aquela que vai somando, né, a coluna de baixo com a coluna de cima. Né? Então tá, então esse mapa tá bem completo, mas como a gente falou, alguns assuntos aqui são para as próximas aulas aí na sequência da frequência, né? Tá bom? Ficamos por aqui por enquanto, mas já estamos de volta com a correção.
Muito top, nossa intérprete querida, nossa professora Aldelina. E a gente continua assistindo, né? Vocês continuam nos assistindo, porque é hora da gente tirar as dúvidas. Então vamos tirar Desenrola, as dúvidas agora. bate e joga. E resolve tudinho. Ó, quase confundi. Desenrola, bate e resolve tudinho. Vamos lá resolver as atividades de sala junto com vocês. É hora de tirar as dúvidas. Olha lá. Falando em estatística, na sua primeira parte, vamos à questão de número 1. Uma pesquisa foi realizada com 1.000 produtores de uma região de Rondônia, no intuito de analisarem as preferências por cultivos de certos grãos. Dentre as opções de grãos, foram fornecidas as seguintes opções: soja, café e milho. E tivemos os seguintes resultados: soja 450, café 300 e milho 250. E aqui a gente já viu que totalizou 1.000. Os 1.000 entrevistados para os produtores rurais. Acho que essa pesquisa foi feita lá na Rondônia Rural Show. Será? Acho que foi, né? Vamos lá agora ao comando. Construa a tabela de frequência absoluta e relativa. Olha a tabelinha aí, vamos jogar os valores. Tá fácil, né? Muito fácil. Vamos lá. A soja, 450. A gente já sabe que o FA, a frequência absoluta, é só a gente transpor, né? Transportar para cá esses dados da coleta. Isso. Ou seja, o milho, 250 e tudo totalizou 1.000. A frequência relativa, o que a gente faz mesmo? É pegar esse valor da frequência absoluta e dividir pelo total. Então, a gente vai fazer isso em todas as situações. Beleza? Beleza. Agora, para chegar em 100, né? Olha que fácil. Como o nosso denominador é 1.000, basta a gente cortar um zero, né? Corta em cima, corta embaixo. Se cortou no numerador, corta no denominador, né? Então, já ficamos agora com 45 sobre 100, ou seja, 45%. Já ficamos com 30 sobre 100, 30%. Ou seja, 30%. E já ficamos com 25 por 100, 25%. Tudo isso também tem que totalizar 100%. O 100%. Muito fácil, né? Bem frequência simples. absoluta, frequência relativa, é simples mesmo. Tá bom? Beleza. Vamos de questão número 2, olha lá. Bora ver. Uma pesquisa foi realizada com os 100 funcionários de uma empresa de comércio atacadista, no intuito de analisarem as preferências por esportes. Dentre as opções esportivas, foram fornecidas as seguintes opções: futebol, vôlei, basquete, natação e ciclismo. Observe os resultados. Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui é o seguinte: vou tomar uma decisão agora. Essa empresa não está bem atualizada, porque eu acho que hoje a preferência maior está pelo ciclismo, né? Eles estão ali preferindo mais o ciclismo, tanto é que aumentou muito o índice de ciclistas na nossa cidade. Muito bem. Então, vamos lá. Futebol 40, vôlei 30, basquete 20, natação 5 e ciclismo 5. E a pergunta é, vamos lá. Construa a tabela de frequência absoluta e frequência relativa. Então vamos lá. Só jogar os números, os primeiros números já vai me dar já a frequência absoluta. Depois divide todo pelo total e eu tenho a relativa. Muito bem. Vamos lá então. Então, a parte da frequência absoluta é só a gente transpor os valores para cá, né? Olha lá, então futebol 40, vôlei 30, basquete 20, natação 5 e ciclismo 5. Isso tudo tem que totalizar? 100. 100. Ixi, aqui tá fácil demais, né? Então, Fácil demais. Já. Vamos lá então. Aqui a gente vai dividir todo o valor que a gente tem aqui na frequência absoluta. Esse 4 é novo. Dividir pelo total que é 100. Então vai ficar 40 num total de 100, 30 num total de 100, 20 num total de 100, 5 sobre 100 e 5 sobre 100. Com isso já temos a nossa frequência relativa pronta, porque já estamos sobre 100.
Estamos na porcentagem, então. Então, 40 por 100 é 40%, 30 por 100, 30%, 20 por 100, 20%, 5%, 5%. Meu Tudo Deus. isso tem que totalizar 100%. 100%. Fácil, né? Facinho, facinho. Então anota aí, verifica se você fez alguma coisa de errado. Nós não estamos fazendo aqui igual do método convencional, tá? Que divide na frequência relativa. Alguns autores de livros trazem assim, ó. Divide o numerador pelo denominador, vai ficar 40 dividido por 100, vai dar 0,4. Multiplica o resultado por 100. Não, nós já estamos fazendo aquela jogada direta de achar o denominador 100. Nesse caso aqui já está 100, então ficou bem mais fácil ainda. Beleza, beleza. Então, vamos lá? Se liga no Enem. Então, a gente tem mais uma questão agora para resolver com vocês, porque o Se Liga no Enem vem para trazer mais um pouquinho das frequências. Vamos ver. Buscando fazer uma renda extra, Fabrício decidiu fazer bolo de pote em sua casa, para vender na escola. Antes de começar a produzir, ele resolveu fazer uma pesquisa de campo para entender quais seriam os sabores preferidos de seus clientes. Considerando que os potinhos, os potenciais clientes eram 400 estudantes matriculados e os 22 funcionários da escola. Fabrício foi até lá para realizar a pesquisa e obteve a seguinte resposta. Bora ver. Sabor e quantidade: brigadeiro 35, prestígio 40, ninho com morango 65, paçoca 48 e abacaxi com ninho 22. Só teve um problema. Deu uma vontade de provar. É muito sabor gostoso aí, ó, bolo de pote. Vamos lá. Esse abacaxi com ninho deve estar bom, hein? Deve estar. Ninho Nossa com morango. Bora ver. A pergunta é, então vamos ao comando? Vamos lá no comando? Analisando as respostas coletadas, podemos afirmar que... Então vamos lá, olha só. Vamos ter que tomar uma decisão agora. Nós verificamos a pesquisa. Qual que era o objetivo? Antes de ver a resposta certa, o Fabrício fez uma pesquisa para ver... Fez uma pesquisa para saber o seguinte: ele vai vender bolo de pote. Sim. Ele quer saber qual era a melhor opção para ele fazer de sabores. O grupo pesquisado, total, é 422. Vamos botar aqui embaixo, esse é o nosso universo de pesquisa. Porque é né? 400 alunos, Mais estudantes, 22 funcionários. mais 22 funcionários. Ele quer saber de todo mundo, Isso. né? Para poder ele ter um rendimento maior nas suas vendas, né? Mas será que ele falou com todo mundo? Não sei, vamos ver a pesquisa, os votos coletados aqui, quanto a gente Então, tem? 35... Olha que legal aqui, ó. 35 com 65 dá 100. Já vamos somando aqui, né? Isso. Então, esse com esse já deu? 100. 100. 22 com 48 vai dar 70. Então aqui já deu 70. E aí a gente tem que somar com 40. 210. Né? 210. Então essa é a amostra. Essa é a amostra. Então ele não falou com todo mundo. Não, ele pesquisou, porque eram muitos, né? Olha lá, 422 pessoas para ele perguntar. Ele pegou e fez dentro de um universo que tinha estatístico, de uma população. Ele coletou uma amostra, então representando 210 de pesquisa. Então né? agora, em cima disso aqui, a gente pode tomar uma decisão. Pode. De qualquer resposta. Vamos lá, vamos analisar as alternativas? Letra A. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 422 pessoas? Não. 422 pessoas é o nosso universo estatístico, não é uma amostra. Isso. Letra B. A pesquisa foi realizada com uma população de 210 pessoas. Realmente foram 210 pessoas. Mas isso não é a população. Não é a população, é isso a uma amostra. amostra. Então não serve também não. Letra C. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 210 pessoas? Sim. Aí sim. Verdade. Verdadeiro. Muito Vamos bem. ver as outras, vamos analisar as outras aqui. A pesquisa foi realizada com uma população de 400 pessoas? Não. 400 eram os estudantes, mas a população é 422. Então não também, né? Também não. Já achamos a letra C, mas a gente só está conferindo, né? A pesquisa não teve resultado esperado, pois a amostra
teve menos de 50% dos entrevistados. Realmente, a amostra teve menos de 50%, mas isso não quer dizer que a minha pesquisa que era não 50%, teve resultado. 50% é 211, né? Isso. E aí foi 210, realmente é menos de 50%, mas não tem nada a ver com o resultado esperado. Eu posso tirar dessa minha população e vamos conversar com eles aqui. Vamos lá. Olha só que interessante. Sem o, né? Para tomar a decisão, eu não preciso ter nada referente a 50%, não. Isso não existe, tá? Para tomar a decisão, eu preciso ter o seguinte, eu preciso ter uma população, tiro uma amostra, pode ser 10%, pode ser 5%, não importa. Só que dessa amostra que eu tirei, eu preciso ter valores verdadeiros, valores verídicos, verdadeiros, para poder tomar decisão. E aí, claro, né? Essas de múltipla escolha, quando a gente analisa, o bom é analisar uma a uma, né? Pra gente verificar aí se tem alguma incoerência, né? O melhor, antes de fazer a análise, porque se eu vou ler as respostas, a minha cabeça fica meio que tendenciosa, né? Querendo já buscar. Então, o que eu faço antes? Eu já faço uma análise no texto. Para o Enem, essa análise tem que ser feita simultaneamente à leitura. Eu já vou lendo e interpretando. Eu já sei o que é amostra e população. Então já anoto lá, amostra é só o que foi pesquisado, está na tabela. População é tudo. Eu vou anotando. Vocês viram que só sabendo disso, nós matamos 2 respostas erradas e já achamos a certa. Pronto, né? Depois então, daí, de 5 alternativas, em 3 a gente já matou. Então já teve mais um ganho de tempo aí, uma agilidade, né? Beleza. Brincando com os números? Brincando com os números. Números. E no Brincando com os Números, qual era a pergunta mesmo? A gente vai dar uma lembradinha aí e trazer a resposta para vocês. Olha lá. Brincando com os números da aula 12. Ele começou subestimando, né, subestimando os nossos alunos. Ele começou fazendo isso. Ele falou assim, acredite, a maioria vai errar, né? Não vou nem passar não. Divida 30 por meio. Eu pergunto para vocês, se vocês pegarem R$30 e dividirem esses R$30 em moedas de 50 centavos, que é por meio. Meio não é metade? Sim. Se eu dividir, então, R$30 em moedas de 50 centavos, quantas moedas eu terei? Pois é. Então, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, se eu dividir 30 por meio... É o mesmo multiplicar 30 por 2. Então, é 60. 60. E ainda tem que somar? 10. Então, resposta correta? 70. Dividir por meio é a mesma coisa, porque não é dividir por 2. Não é dividir por 2. Não é dividir por 2, é dividir por meio, né? Então, fique atento aos detalhes, né? Olha aí. Dá até fazer a conta lá, né? Para eles. Podemos. Vamos lá, vamos fazer junto? Vamos fazer a conta lá. Tem um minutinho aqui, ainda dá. Olha lá no slide. Dividir por meio. Então, eu tenho aqui, ó, 30 e vou dividir por meio. 1 sobre 2. 1 sobre 2, que também pode ser por 0,5, né? Isso. Se você quiser ficar fazendo a calculadora, porque 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Mas na teoria da matemática, na parte de resolução mesmo, o que é dividir por uma fração? É multiplicar pelo inverso, né? Então é multiplicar pelo inverso dela. Se está 1 sobre 2, eu vou multiplicar por 2 sobre 1. 2 vezes 30, 60. 1 vezes 1 é 1. 60 por 1 é 60, né? E eu ainda tenho que adicionar 10. Então o resultado... 70. Se não der, você 70 de novo. Se não der, 70 de novo. Se não der, 70 de novo. E é bom porque aqui tem o 60. É 60 primeiro, depois 70. Não acertou, 70 de novo. Mas continua sentado, para não ter que cansar. Mas é legal esse tipo de pegadinha, porque aqui já apareceu um outro detalhe importante. Qual o detalhe importante? Anota no cantinho aí, porque brincando com números também é um desenrolar do Enem. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Se ali fosse 30 vezes 1 sobre 2... ia dar 15. A resposta ia ser 25, que era a letra A. 15 mais 10. 15 mais 10, 25. Só que lá estava falando o seguinte, dividir por 1 sobre 2. Dividir é montar uma fração, divisão é fração. Não esquece disso. E parte pro abraço. Valeu? Partiu para a próxima aula, né, gente? Ficamos por aqui. Um beijo grande no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.